Então vamos lá. Artigo 125 do CTN, a gente já vai direto para ele. A sua prova é alucinada nesse artigo. Por quê? Ele vem falar quais são os efeitos da solidariedade. E primeira coisa, gente, a prova do OAB em vários momentos, ela copiou esse artigo inteiro e ela apenas replicou uma assertiva. Replicou um inciso, mudando uma palavra. Eu tenho uma frase para te dar aqui, e você vai confiar, o prof já disse assim, ó, cuidado, toda vez que a sua prova trouxer dentro do direito tributário, sempre, nunca, jamais, somente, necessariamente, a chance desse negócio estar errado é enorme. Então fique esperto. Só que quando o prof dizer para você, você pode ficar tranquilo. Então olha só, é o que vai aparecer aqui no artigo 125 e eu já mostro para você a frase daqui a pouquinho. O artigo 125 fala quais são os efeitos da solidariedade. Aí a sua prova coloca assim, ó. São os seguintes os efeitos da solidariedade. Letra A. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Eu vou interpretar todos, tá? 2. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais. 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. E a letra D, ela coloca para você a interrupção da decadência em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. E ela marca para você quais são os efeitos da solidariedade, exceto um. A frase que você vai lembrar é a seguinte, gente. Prescrição se interrompe. A prescrição poderá se interromper. Anota aí. A prescrição poderá se interromper ou suspender. A prescrição poderá se interromper ou suspender. Ponto e vírgula. A decadência jamais, pode confiar nesse jamais, a decadência jamais se interrompe ou suspende. Então, de novo, a prescrição poderá se interromper ou suspender, ponto e vírgula. A decadência jamais se interrompe ou suspende. Bastante cuidado com isso aí, ok? Porque a prova, ela em vários momentos copiou esse artigo 125, é artigo de preferência dela. Inclusive, ela tem uma média, de 5 em 5 provas isso aí aparece, então fica bastante atento. E aí ela vai e coloca e muda aqui, trazendo a figura da decadência. A gente tem módulo, né, para poder estudar sobre crédito, para falar sobre prescrição e decadência, você vai entender a fundo, vai aprofundar comigo quais são esses temas e quais são as diferenças que nós temos. Inclusive, vou dar um paralelo para você de diferença entre prescrição e decadência, mas por hora essa informação nos salva, por hora essa informação ajuda bastante, ok? Então cuidado com esse negócio. Tá bom, vamos para frente. Eu vou interpretar inciso com inciso para você. Nós vamos fazer o desenho aqui, mas já digo que a prova gosta muito do inciso 2, porque o inciso 2 ele é o mais complexo, ele é o mais difícil mesmo da gente conseguir avaliar, tá bom? Então você leu aí que o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Vamos imaginar assim, ó. Esses dois aqui são irmãos. E aí esse cara aqui resolveu pagar o tributo dele e falou o seguinte, eu vou pagar o tributo do meu irmão aqui também, e tá resolvido o problema. Esse negócio aqui não tá muito afim de deixar eu trabalhar hoje não. Olha, impossível, cara. Certo, então eu vou pagar o tributo dele e vou pagar o tributo do outro. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Pronto, tranquilo, sossegado. Belezinha? Bom, vamos para o inciso 2, que esse aqui é o mais complexo. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. O que é isso? A gente ainda vai estudar a isenção. E aí, eu já deixo para você que ela é uma dispensa do pagamento de um tributo por meio de uma lei, certo? Para você ter isenção, gente, eu já vou dar mais uma frase aqui também que vai te auxiliar um monte. Ela responde questão dentro do crédito, responde aqui na responsabilidade, assim como a frase que você acabou de anotar, responde lá no crédito, responde aqui na solidariedade, na responsabilidade, tudo bem? A frase é a seguinte: a isenção, gente, ela não aproveita, ela não estende, ela não interpreta. A isenção não aproveita, não estende, não interpreta.
que isso quer dizer? Quer dizer que ela é literal. Nós temos um artigo que já caiu na sua prova, que é o artigo 111 do CTN. Ele vem falar que interpreta-se literalmente a legislação tributária nas causas de suspensão do crédito, eu vou te mostrar isso mais para frente, e nas causas de exclusão. Dentro das causas de exclusão, nós temos a isenção, tá? A isenção é uma causa de exclusão do crédito. O que quer dizer esse literal? Vou até mudar a cor aqui. O que quer dizer o literal, gente? O literal quer dizer o seguinte, vou dar um exemplo. A pessoa que ganha, é assim que funciona mesmo, menos de R$ 1.903 está isento, está dispensado do pagamento do imposto de renda da pessoa física. Então, se a pessoa ganha 2.000, a lei vai sempre entregar uma condição, a condição é essa. E eu tenho que abraçar essa condição. Então, se ela ganha R$ 2.000, eu não abracei a condição legal. Então, eu não tenho isenção. Ah, a pessoa ganhou R$ 1.800 naquele mês. Então, ela abraçou a condição legal, ela está isenta, ela está dispensada. É assim que funciona. Ah, tá bom. Mas durante esse mês aqui, eu ganhei 1.905. Tá tão pertinho, tem R$ 2 de diferença. Dá esse negócio para mim, aproveita esse negócio, estende, interpreta. Não estende, não aproveita, não interpreta, porque o negócio é literal 111 do CTN. Não esquece isso, tá, gente? Então, o que o inciso 2 falou pra gente? Ele falou de uma pessoa que só uma delas, dentro lá de uma solidariedade, que abraçou uma condição legal. Vou pegar o mesmo exemplo. Eu tenho aqui um IPTU, eu tenho que pagar inteiro, comprei um imóvel em sociedade com meu irmão, eu tenho que pagar metade e ele tem que pagar metade, ok? Bom, se eu pago minha metade e ele paga a metade dele, resolve. Agora vamos imaginar que eu paguei minha metade e ele não pagou, já vimos o que acontece, né? Primeiro vai ser chamado para solidariamente efetuar o pagamento do segundo. E vai escolher se cobra de quem deve, do responsável ou dos dois ao mesmo tempo, ou dos 10 ao mesmo tempo. Não foi assim? Ok. Agora eu vou pegar o do inciso 2. Vamos imaginar, gente, do mesmo jeito que a lei, ela dá aqui para você a condição da isenção, vamos colocar um exemplo. Esse cara é dono de 50, esse cara é dono de 50. Aí a lei falou o seguinte, olha, o cara que ganha até um salário mínimo, ele está isento do IPTU. Esse cara aqui ganha um salário mínimo. Esse cara aqui ganha 4 salários mínimos. Se esse aqui ganha um salário mínimo, ele abraçou a condição legal, veja lá. E se eu abracei a condição legal, eu estou dispensado do pagamento dele, eu estou isento. Pelo amor de Deus, é só para você entender. Seria como se ele tivesse efetuado o pagamento do tributo, ok? Esse aqui tem que pagar a parte dele. Porque se ele não paga a parte dele, esse primeiro será chamado para solidariamente e sem benefício à ordem efetuar o pagamento do saldo remanescente. E o fisco vai escolher se cobra desse ou dos dois ao mesmo tempo. Gente, olha para um lado e olha para o outro. O desenho é exatamente o mesmo. Só que esse aqui está falando de pagamento e esse aqui está falando de dispensa, ok? Veja se você enxergou isso aí. Mas o que a sua prova faz? Ela fica jogando com essa informação. Ela fala assim, ó, de cá eu tenho o João, que é o cara que abraçou a condição legal, e de cá eu tenho o Pedro. A prova da OAB trouxe um exemplo, ela só muda a ideia. Ela trouxe um exemplo de um cara que estaria isento no caso de ser ex-combatente lá do Exército. E aí o João era o ex-combatente, ele abraçou a condição legal e o Pedro não. E o Pedro não pagou a parte dele. Então a prova fica jogando, gente. Ela vira e fala assim, ó, o João vai ser chamado para pagar o imposto inteiro, perdendo a isenção dele. Por que ele vai perder a isenção dele? Ele está abraçando a condição legal, ele não deixou de ser ex-combatente, só vai deixar quando morrer, né? Não tem jeito. Ele vai ser chamado para solidariamente sem benefício à ordem para pagar o saldo remanescente, com aquela atualização, né, de multa, de juro, de correção. É assim que funciona. Aí ela passa para o lado de cá, para o lado do Pedro, e fala assim, o Pedro, escuta,
vai se aproveitar da isenção do João e também está dispensado. Aí você anotou aí agora, aproveita, estende, interpreta? De jeito nenhum, cuidado com isso. Ela vai ficar aqui no Pedro e vai falar assim, o Pedro vai ter que pagar tudo agora, desconsiderando a isenção de João. Não, o João já teve a dispensa dele, o Pedro vai ter que pagar o dele, que ele não pagou, com multa, com juro e etc. Então sua prova, gente, ela fica pulando de um lado para o outro. E a dica que eu dou para você é exatamente essa. Que você lembre dessa frase, que ela vai te ajudar bastante, e que você entenda ali o que o inciso 2 trouxe. Ela falou em isenção ou remissão. A gente vai estudar a figura da remissão. Eu não vou misturar ela agora, porque é tudo muito próximo e as pessoas embaralham mesmo. A gente não vai correr esse risco, tá bom? Então, bastante atenção, tenta entender direitinho o inciso 2. Ela traz exatamente essa dinâmica que eu narrei aqui igualzinho, uma questão que ela já cobrou também, tá? E o inciso 3 fala lá pra gente, ó, a interrupção da prescrição, decadência não interrompe, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Eu gostaria que você lembrasse por hora essa frase que você já registrou, que decadência não interrompe, que prescrição tudo bem. Por quê? Eu até costumo exemplificar que essa prescrição, quando ela vai interromper, quando que ela vai favorecer, quando que ela vai prejudicar, mas a prova não tem entrado assim de forma mais profunda em exemplos nesse caso, tá? Mas lembra o seguinte, essa frase é importante. Toda vez que a prescrição interromper, gente, ela vai voltar lá na aula do crédito. Toda vez que ela interromper, vai começar a contar de novo, vai reiniciar a contagem prescricional, tá? Então, interrupção da prescrição gera o reinício da contagem. Essa informação é importante, tá? Certo. Então, nós passamos aqui pela responsabilidade solidária. Nós vamos entrar aqui agora na responsabilidade por sucessão. Como o prof disse para você, ela se divide em 5. Eu vou te levar ali para o outro slide, porque esse outro aqui não está ficando muito quieto. Nós vamos colocar aqui a segunda classificação, responsabilidade por sucessão. E aí nós temos 5. Então a primeira é assim que faz, ó, responsabilidade por sucessão por negociação imobiliária. O artigo é o 130 do CTN. E a gente vai identificar isso aí. 130 do CTN, por negociação imobiliária. Depois eu vou colocando as outras, tá? Então vamos lá, já direto para o artigo 130. Vamos interpretar isso aqui. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis. Quais são esses impostos, gente? São o IPTU e ITR, ok? Segue o jogo. E bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviço referentes a tais bens. Você sabe já que nós temos taxa de serviço ou utilização e taxa de polícia ou fiscalização, certo? Segue o jogo. Ou a contribuições de melhoria, e nós também temos contribuições de melhoria, o terceiro tributo. Subrogam-se, a prova também chama ela de subrogação, tá? Então é negociação imobiliária ou subrogação. Subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes. Deixa eu salvo ali por enquanto. O que ela está dizendo, gente? Por isso que eu falei que você ia ganhar dinheiro, não era fazendo contrato não, era vendendo segurança. Toda vez que você comprar um imóvel, que ele tenha débitos de IPTU, de ITR, só taxa de serviço, olha aqui, a gente leu aqui, relativos à taxa pela prestação de serviço e contribuições de melhoria, isso vai repassar na pessoa de quem está comprando. É por isso que a gente chama de subrogação. Então eu estou deixando aqui para você no quadrinho aquilo que repassa e aquilo que não repassa. A taxa de polícia está do lado de fora, ok? Então você comprou um imóvel que tem débito de IPTU, ele vai repassar para você. Se você comprou um imóvel que tem taxa de polícia, não repassa. Se você comprou um imóvel que tem taxa de serviço, repassa para você. Contribuição de melhoria, idem. A prova boazinha, gente, ela vai contar a história lá, tem um tempão que não cai na UAB, ela vai contar a história para você, e aí ela vai falar assim, ó, o João
comprou um imóvel que tem débito de IPTU, de taxa de polícia e de taxa de serviço. Ela vai perguntar o que é do João e o que é do Pedro, que é o cara que está vendendo. Você vai lembrar que IPTU repassa, sub-roga, é o famoso propter rem, acompanha o bem. Então você vai lembrar do IPTU, você vai lembrar da taxa de serviço. Taxa de polícia fica lá com o cara que era o antigo proprietário. Ponto. Essa é a boazinha. A prova que vai subir o nível com você, ela vai fazer o seguinte. O João está comprando imóvel do Pedro. E o João, na hora que ele está comprando imóvel do Pedro, ele tem lá em aberto um IPTU, tem sobre o imóvel um tributo que é pago em vista do funcionamento, autorização para funcionamento, e tem um tributo também lá que se paga pela coleta domiciliar de lixo. Ele vai perguntar o que fica com quem. Aí você tem que identificar que o tributo que vai autorizar você a funcionar, um alvará para funcionamento, é uma taxa de polícia. Taxa de polícia não repassa. E o tributo que incide sobre a coleta domiciliar de lixo é uma taxa de serviço. E taxa de serviço repassa. É assim que ela faz quando ela quer subir o nível dela. Tá bom? Então atenção para isso aí. Veja o jeito que a sua prova pergunta. E aí só para dar um gancho prático aqui para vocês, gente, é quando eu sustento. Você vai ganhar grana, não é fazendo contrato, é vendendo segurança jurídica. Porque o contrato, o cara pega na internet e faz. E aí, necessariamente, essa segurança vem pela documentação, que você vai olhar para ver se não tem nada para trás. Tive um cliente que ele chegou uma vez no escritório e falou assim, doutor, tem um negócio meio errado aqui, porque eu comprei um imóvel rural, então se o imóvel é rural, é ITR, e eu comprei esse imóvel rural em 2011. E aí chegou uma execução fiscal lá que me chamaram para poder pagar essa conta lá de 2006, 7, 8, 9 e 10. E aí ele ainda falou assim, não tem um tal de um fato que gera um negócio aí? Ele se referia ao fato gerador, né? Que ele só foi proprietário de 2011 para frente, então ele não teria a princípio a obrigação de pagar esse ITR. Falei, pois é, cara, tem um problema, que é o artigo 130 do CTN, que ele fala que quando a pessoa compra um imóvel com débito de ITR, ele repassa na pessoa de quem está adquirindo. Pois é, aí a gente fica pensando assim, ó, no direito tributário você tem um micro, você tem muita coisa macro. Você vai, mas eu vou comprar um imóvel, eu tenho débito de IPTU, eu não queria pagar essa conta não, mas se eu precisar 2, 3, 5 mil reais, eu não vou morrer não. Pois é, no caso dele é uma propriedade rural muito grande, pouco produtiva, e lá no ITR você vai ver que cresce o ITR, a alíquota dele, à medida que aumenta o tamanho do imóvel e diminui a produtividade. E aí a execução já tinha um tempo que estava rolando e o valor dela era de somente 15 milhões de reais. E aí, o que faz? Você tem que se virar para poder pagar a conta. Como é que fica? Bom, no caso dele, eu consegui um salvo. Quando a gente estava lendo lá o artigo 130, tinha lá, ó, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. A sorte dele foi que quando ele foi lavrar a escritura, o tabelião atestou lá que foram apresentadas todas as certidões de quitação dos tributos, etc, etc. E aí eu consegui livrar ele em cima desse salvo. Só que tem uma responsabilidade lá no 134, que vai chegar daqui a pouco, que é a responsabilidade do tabelião, tá? E o tabelião ficou com essa conta. Ele foi induzido ao erro porque o cara falsificou algumas certidões lá, algumas declarações do ITR, mas aí já era problema dele. O cliente ficou livre, mas cuidado com isso, tá bom? Vai comprar, é segurança jurídica que você tem que dar. Então tem que olhar muito mais coisa do que simplesmente fazer um contrato. Bom, ao que interessa, vamos para o que a OAB costuma cobrar da gente. E essa aqui, gente, está importante, porque a que está chegando agora, porque nós temos 2 posicionamentos bem recentes do STJ sobre esse tema e que vão conversar aqui dentro já do inciso 1. Então, a letra B aqui é a responsabilidade por sucessão. E aí, olha só, o CTN fala em responsabilidade pessoal de adquirente e remitente. Eu vou colocar isso aqui como responsabilidade pessoal e vou colocar um parêntese, você vai entender, porque essa responsabilidade pessoal ela vai ter um detalhe. Tem uma classificação de responsabilidade pessoal mais à frente, né? Então eu não quero que você misture isso. Eu vou colocar aqui então a responsabilidade causa mortis. Responsabilidade causa mortis. Que é do artigo 131 do CTN. A causa mortis é o inciso 2, tá? E eu vou fazer por parte. E a história que eu vou te contar agora está em cima da súmula 585 do STJ,
e de um posicionamento da jurisprudência do STJ, que hoje também é dominante, tá bom? Bastante atenção para a mudança aqui, para a conversa. Que é a seguinte, ela envolve o IPVA. Pode deixar aí. Ela envolve o IPVA. Nós tivemos, de forma recente, definições sobre esse imposto da seguinte maneira, gente. Primeiro desenho. Vamos imaginar aqui que você tem um veículo 2014, 15, 16, 17, 18. A súmula 585, e aqui eu já te conto também, vai ser praticamente um desenho muito parecido, ela dizia o seguinte, a pessoa tem aqui um veículo e vai vender para você. E ela nunca pagou o IPVA lá de 2014, 2015, 2016. Quando chegou aqui em 2017, você veio e comprou esse carro. Da mesma forma que a gente estava conversando aqui, de negociação imobiliária, é o que acontece pelo 131.1. Então, o fundamento dessa súmula, e especialmente aqui a do julgado, tá? Eu só inverti aqui, ó. Estou fazendo esse desenho aqui. Do julgado, é o fundamento do 131.1 do CTN, tá? Deixa eu tirar a súmula aqui para não te confundir. Mas o trem aqui tá bom, gente. 131.1 do CTN. Ela fala o quê, gente? Que a pessoa que compra um veículo que tem débitos de IPVA também é o propter rem, se torna o responsável tributário por aqueles IPVAs que estão lá para trás, aqueles IPVAs que estão em aberto. Então, mais uma vez, você vai comprar um veículo, dá uma olhada para ver se não tem nada para trás, para a responsabilidade tributária não chegar até você. Depende muito do estado, tá, gente? Ou do DF, porque cada um bota uma forma operacional. Por exemplo, tem estado que você não consegue transferir o veículo se ele tiver débitos de IPVA. Tem outros que não travam, tá? Tem estado que tem multa ou débito de IPVA, você não consegue transferir. Então tem outros que não travam. Então a pessoa compra o veículo, tem um monte de IPVA lá para trás, a pessoa que está comprando se torna responsável, tá? Responsabilidade pessoal e solidária, segundo a jurisprudência do STJ, ok? Beleza. Vamos pegar o outro lado aqui então. O outro lado é o da súmula 585 do STJ. Essa aqui é um pouco mais natural e um pouco mais direta, eu posso dizer para você. Vamos imaginar que tem um carro aqui, 2014, mesma conta, 15, 16, 17, 18, 19 e por aí vai. Você sempre pagou IPVA do seu carro. 2014 está pago, 2015 está pago, 2016 está pago. Quando vem aqui em 2017, você resolve vender seu carro. O que diz a súmula? Ela fala que a responsabilidade do vendedor, ela vai cessar no momento da venda. Então, gente do céu. Então, você vende seu veículo. Ela fala que a responsabilidade do vendedor vai cessar no momento da venda. Tem muito Detran aí também que pede que você faça ali a comunicação de venda, justamente para resguardar, para se prevenir, para poder abraçar certinho a condição legal. Então essa é meio natural, tem aqui meu carro, eu vou lá vendo para você. Se tiver tudo kit, a minha responsabilidade encerra aqui. A partir do momento que você pega esse carro, é com você. É porque, mais uma vez, gente, tem muita gente que não se atenta. A pessoa vai lá, pega o carro, vende e vai embora. Não preocupa com nada. E não vê se a pessoa que está do lado de lá comprando, se ela transferiu. Aí vai chegando multa no seu nome, vai chegando IPVA no seu nome, porque o cara comprou e não vai pagar. Sua responsabilidade cessa ali. Mas é importante que você acompanhe a transferência, peça para ele enviar lá o recibo já com o CRV novo, com a transferência já executada, que você, se tiver a possibilidade no seu Detran aí, do seu estado, que você faça a comunicação de venda para evitar qualquer tipo de dissabor no que diz respeito a isso. Esses dois posicionamentos, gente, estão bem recentes e bem fortes, tá? Então fique atento aí para a sua prova no que diz respeito a essas conversas. Vamos seguir o jogo no próximo bloco.